Falou Gravar. é nada, falou nada. Maldade. Vou até falar de novo para ficar gravado. Bom dia a todos, 6h30 no horário, ainda está no 6h30. Regiane, mais uma vez, obrigado aí pela sua generosidade, doar seu tempo, seu conhecimento, tá bom? Já estamos ao vivo lá no YouTube, já estamos ao vivo aqui. Pedido a todo mundo que está aqui no Zoom, não deixem de dar lá o likezinho lá no YouTube, não deixem de se inscrever no canal, tá? Eu vou lá, assim que terminar a aula da Regiane, até o final da manhã, eu publico de fato, oficialmente, a aula dela lá no YouTube. Aí eu queria pedir, por gentileza, para vocês darem um like, comentarem, porque é assim que a gente dá visibilidade ao canal, a gente consegue chegar aos rincões do Brasil, né? Estamos aqui com Marina lá do Ceará. Confere, Marina. Marina de BH. O que eu estou vendo aqui de fácil aqui, nossa amiga Diana de Franca, São Paulo. Muito bom, muito bom. Jane, divirta-se, tá bom? Tá tudo gravado, tudo certinho. Tá contigo tudo aí, ok, tá bom? então, pessoal. Bom dia, pessoal. Estamos aqui novamente. Vamos continuar aqui na nossa jornada SG, que a gente só está começando. A gente vai ter muita coisa para... Estão vendo a tela já, né? Deixa eu botar aqui. Tá? Peraí. Pronto, estão vendo? Vamos lá. Ok. Vamos lá. Então, vamos continuar aqui. Acho que para quem não me conhece ainda, mas acho que o pessoal já estava naquela aula da semana passada. Trabalho mais atualmente na Light, né? Já tenho mais de 25 anos de setor elétrico e com sustentabilidade, né? Mas eu trabalho desde 2007, digamos, mais especificamente, tá? Então, qual é a nossa agenda de hoje? Né? Acho que a gente vamos tentar percorrê-la, mas, de novo, acho que vamos fazer de forma tranquila, e se a gente não conseguir, a gente segue na semana que vem. Porque isso hoje a gente vai começar falando sobre os principais frameworks existentes, né? Que a gente costuma chamar que é a nossa sopa de letrinhas, né? São as várias iniciativas, o que é relatório, o que é questionário, né? Vamos tirar essas dúvidas hoje, né? O que é processo só, tá? Aí depois, rapidamente, a gente vai falar sobre quais as regulamentações existentes e depois a gente vai começar a entrar, né, na prática de fato. Como que a gente faz para a gente implantar, né, uma gestão ESG numa empresa, né? Certo? Então, mas essa é a agenda de hoje. Aqui já são os próximos temas, né? Acho que dando spoiler, né? Para a gente não ficar ansioso. Então, a gente ainda vai entrar mais na parte de relatórios do ISE, né? Qual é a relação hoje forte existente entre o tema ESG, mas que é a área de RI, né? E, no final, eu espero que nós possamos chegar à conclusão de que é possível e como podemos incorporar os aspectos ESG na avaliação da empresa, tá? Então, começando aqui, vou tirar que eu estou com vocês na minha frente, aqui não estou dando tempo. Vamos lá. Começando. Quais são os principais frameworks existentes hoje, né, que nós escutamos falar? E qual o caminho a seguir? Né? Aí eu pergunto, será que é um caminho só? Né? Aí eu já pergunto e eu já respondo, certamente não, vários frameworks se falam. Né? Então, numa empresa, na verdade, você tem que reportar várias coisas, você tem que responder vários questionários, vários relatos, e quem trabalha com sustentabilidade, aí o desafio é mapear justamente todas essas interações existentes. A cada novo framework que chega, você tem que ler e ver, será que eu já faço isso? Né? Mas ou como que isso fala com o que nós já temos, tá?
Então, aqui, né, vamos respirar e vamos começar. Né? Eu trouxe para vocês numa ordem que para mim, tem uma sequência lógica, né? Mas que não necessariamente está por ordem de criação, certo? Então, acho que o principal framework hoje que nós temos, assim, mas eu sou suspeita para falar, porque eu trabalho com ele desde 2007, e para mim, tudo aquilo que eu aprendi, né, mas quando eu comecei a usar, né, porque eram as diretrizes da GRI, agora a gente chama padrão GRI, porque ali já traz quase tudo que nós falamos hoje. Lá já se falava em termos que falar impactos positivos, impactos negativos, dados confiáveis, apresentar cases, como relacionar com a parte financeira, com a parte econômica. Tá? Então, na verdade, eu acho que ele abarca porque ele fala sobre materialidade, completude, né? Depois a gente vai entrar nele com calma, tá? Mas assim, eu confesso que sou fã, né? Então eu trouxe aqui, acho que só para a gente visualizar, né, o que é o padrão GRI, né? Mas ele na verdade hoje, mas são books, né? São vários livrinhos, né? E onde ele em cada livro ele traz, né, a forma como você deve falar sobre determinado conteúdo. Voltando um pouco, mas ele te diz quais os conteúdos básicos que um relatório de sustentabilidade deve ter, né? Mas ele apresenta quais são os fundamentos, né? Quais são os critérios, né? Como você tem que ser transparente, você tem que ter dados confiáveis, você tem que montar o teu relatório, né, a partir do que é relevante para você, mas também para os seus stakeholders, né? E aí ele vai te trazendo uma série de indicadores, né? Que aí são vários numerozinhos, assim, tem vários blocos, cada um vai ter, tipo assim, 102.1, 102.2, 102.3, cada um é um indicador, né, que nós chamamos que pode ser qualitativo, porque ele pede para você descrever alguma coisa, ou pode ser quantitativo, porque ele pede uma coisa e te diz qual a métrica, tá? Mas você não vai encontrar aqui já tabelas prontas para você preencher, certo? Então, cada empresa lê, né, a sua orientação e aí decide como reportar o dado, tá? Então, aí é que eu acho que aí tem uma crítica recente de que os relatórios né, mas existe uma dificuldade de você comparar os dados. Certamente porque quem faz essa análise primeiro tem que conhecer a fundo as diretrizes para poder saber onde vai achar cada dado. Porque se esperar encontrar, né, de novo, tabelas padrão, você não vai encontrar, tá? E aqui vai trazer impacto, né, e traz os aspectos social, econômico, ambiental, tá? Então, depois a gente vai ver com calma a GRI, tá? É só para vocês entenderem do que se trata. Então, é um padrão para relatórios, tá? Aqui o SASB, né, eu também trouxe aqui, né, para você, por exemplo, eu não uso ainda, tá? Mas para esse ano eu já vou começar, né, a fazer qual a correlação da GRI com a SASB, tá? Porque tem empresas que já estão fazendo e eu tenho stakeholders que estão demandando da Light, tá? Então, falando brevemente, é o seguinte, também é um padrão para relatos, só que qual a diferença da GRI? É que ele traz vários books, você vai no site e você consegue baixar os books por segmento, né? Então, aqui, por exemplo, mas se lá na GRI, mas ele te orienta como você deve fazer para definir os seus temas materiais, né? Você no SASB, mas ele já te traz quais são os temas materiais para o teu tipo de indústria, né?
quais são os indicadores, assim como a GRI faz, e como você também deve reportar os indicadores. Então, ele é bem similar à GRI, né, assim, de forma, né, também você, eu creio assim, que 90% você não vai encontrar mais uma tabela a ser preenchida, você vai encontrar, só que o caminho que você deve seguir. E tem uma correlação, assim, 100% quase com o que a GRI pede também, mas ele está por subgrupos. Aí até fazendo um comentário que a GRI, mas ela também tem alguns, né, porque na época, né, que foram feitos, chamavam suplementos setoriais, né? Então, mas, por exemplo, quando eu faço o meu relatório GRI, mas eu sigo o suplemento setorial que é para o setor elétrico, tá? Então, eu tenho alguns indicadores, por exemplo, tudo que é indicador de perdas, qualidade, isso, inadimplência, isso tudo são indicadores da GRI também, de sustentabilidade setoriais, tá? Aqui vamos também falar sobre um grande, mas esse também depois, né, vamos entrar também aqui, porque eu gosto muito desse assunto, né, que é o relato integrado, né? Eu vejo que porque muita gente pensa que o relato integrado, que ele é mais um relatório. Quando isso surgiu lá atrás, eu falei, meu Deus do céu, pronto, é mais um relatório, eu não aguento mais fazer relatório, vai vir mais um. Mas aqui, na verdade, de novo, ele é um guia, né? Mas ele é um framework que ele te dá quais são os princípios para um relato, né? Mas o que deve conter este relato. Mas também, sendo breve, né? Mas já dando um grande spoiler, é o seguinte, na verdade, ele te traz, mas ele te pede o seguinte, que ao você construir todos os seus relatórios, por exemplo, mas eu, na época que foi lançado, eu participei de um grupo de empresas pioneiras, né? Que foi promovido, onde nós fazíamos vários exercícios. Quais eram esses exercícios? Era a gente comparar nota explicativa com relatório anual, com site, com formulário de referência, e geralmente o professor trazia, mas ele esfregava assim na nossa cara, olha só como que as informações não se falam. Você diz que é uma empresa maravilhosa, que você respeita direitos humanos, você é linda. Aí você vai lá no teu formulário cheio de processo trabalhista, tá? Então, ou seja, as informações têm que se falar. Você, quando faz os teus reportes financeiros, quando você faz os teus reportes para os investidores, isso tudo tem que estar super alinhado com tudo que você fala sobre os teus aspectos socioambientais. Não é só isso, tá? Mas aí eu acho que eu vou deixar lá para frente quando a gente entrar no detalhe, tá? Então, aqui é sobre processo, é sobre você integrar informações, você integrar tudo que você pode, tá? Então, como você faz isso? Então, também a gente vai falar mais à frente. Agora, tem empresas, por exemplo, eu faço só um relatório, mas tem empresa que faz o de sustentabilidade e faz mais um que ela chama de relatório integrado, porque é um relatório tipo um sumário executivo, onde ela põe todos os links, né? Mas onde que tudo se fala? Assim, aí vai de cada empresa, tá? Aqui é uma ferramenta assim, que eu acho bem bacana, tá? Que foi feita ela tem a ver com os ODS, com o Pacto Global, tá? É um documento, né, que a gente tem em português, tá? E que ele é um guia, ele seria assim, porque eu acho que é um bom guia de como você pode implantar uma gestão sustentável, tá? Com base numa agenda global que são os ODS, tá? Então, ele vai te dar o passo a passo, né? Quais são os passos? Você entende quais são os ODS, você define prioridade, ou seja, você faz a tua materialidade para o teu negócio, quais são os temas importantes, né, que falam com os ODS, você define metas, você integra de novo, ou seja, aqui tem tudo a ver, mas, né, aqui a gente tem até uma figura que
relaciona relato integrado com os ODS, né, que é uma coisa muito bacana, que também aí lá na frente eu trago para vocês. Então, é como você integra e depois como você relata, ou seja, se isso tudo rodar, né, o teu relatório anual, o teu relato GRI, SASB, seja o que for, mas ele vai fluir normalmente, tá? Então, eu acho muito bacana aqui, mas esse documento, tá? Mas ele também mas ele é um framework que ele não vai te trazer as métricas, mas ele também te traz um processo, tá? Que é o... Regiane, Oi. para quem está chegando nesse assunto, você pode explicar um pouquinho a sigla ODS, esse acrônimo que é tão falado dentro do ESG? Sim, posso sim. Na verdade, na nossa primeira aula, a gente apresentou, tá? Mas não tem problema nenhum. Só para que quem quiser ver direitinho o que é, acho que é só voltar na apresentação anterior. Aqui, né, os ODS são os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Ou seja, nós temos o Pacto Global, que tem os princípios do Pacto Global, e nós temos a Agenda 2030, que seja assim, como eu quero, né, quais são os temas que eu preciso atuar, desenvolver para ter um desenvolvimento até 2030. No passado, eram as metas do milênio, né? Mas aí mudou e nós agora temos os ODS, que são 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, tá? Jane, Oi, eu peguei a página do Pacto Global da ONU, peguei o link e colei no chat para tá se ótimo, alguém quiser olhar. Tá, obrigada. Mas é isso, são os objetivos do desenvolvimento sustentável. Tá? São 17, que tem metas atribuídas, por exemplo, hoje. Mas por exemplo, quando eu faço o relatório anual, mas eu, ao longo do relatório, eu vou apontando quais são os projetos, quais são as ações que estão relacionadas a essa agenda, aos ODS, né? Porque a Light ela é signatária do Pacto Global desde 2007. Então, todo ano a gente tem que reportar o que nós estamos fazendo, contribuindo para aquela agenda, para o pacto. Tá? Então, geralmente, hoje, todo relatório, praticamente, você vai encontrar várias referências. Tá? Por exemplo, eu tenho dito que nós aqui estamos contribuindo para o ODS 4, que é o que fala sobre educação, promover educação de qualidade, tá? Para todos os níveis. Tá? Então, assim, eu me sinto super feliz, super orgulhosa. Agora eu estou cantando isso a todos os ventos. Tá? Assim, é uma realização pessoal. Tá? Aqui, assim, vamos falar rapidamente sobre outro queridinho meu, né? Também faço desde 2007, tenho um carinho muito grande, assim, por todo o trabalho que eles desenvolvem lá na B3, né? Como toda iniciativa tem prós, tem contras, tá? Está sendo revista esse ano, né? Então, esse ano assim, vamos ter um novo ISE. Então, eu espero ainda, né, mas só que ao longo das nossas aulas aqui, a gente já poder trazer como vai ser o novo ISE, tá? Mas o que é hoje o ISE? Né? Ele é um questionário, né? Porque tem gente que acha que é um relatório onde eu posso escrever coisas. Não é, tá? Mas ele já, você vê aqui do teu lado direito, ele é um questionário enorme, ele é um book, sei lá, são mais de 300 perguntas, nem sei, gente, é muita coisa. São 7 dimensões, tá? E ele vai perguntando, você tem um compromisso formalmente descrito na tua estratégia, na cultura? Sim. Aí, se sim, né, ele vai abrindo outras perguntas, tá? E vai desdobrando, tá? E ele, para cada pergunta, ele dá o protocolo, né? Do que está sendo perguntado. Tudo que está em azulzinho tem no glossário, tá? E também tem alguns casos que ele coloca qual que é a documentação
que evidencia, né? Por quê? Porque o Easy, mas ele primeiro tem uma etapa que é quando eu respondo esse questionário, que é um questionário online. Tá? Depois que eu respondi o questionário, lá no sistema são sorteadas evidências. Então, por exemplo, para cada dimensão me é solicitada uma evidência. Então, por exemplo, eles podem pedir aqui, olha, eu quero evidência da pergunta geral 1.1, letra C, tá? Então, para eu chegar aqui na letra C, então eu primeiro vou ter que evidenciar que ele está na minha estratégia, está na minha cultura, isso tudo com documentos. Eu posso mandar, né, só que até 5 documentos. E aí tá no meu código de ética, tá? Então é um trabalho assim, mas eu gosto, né? Eu acho super bacana. E depois disso, com base na tua pontuação, na parte quantitativa e na qualidade das tuas evidências, eles plotam, tem notas, e aí você pode entrar ou não na carteira do Easy, que aí é uma carteira da Bolsa, tá? Mas é o índice. Regiane, Oi, você falou em evidências objetivas. uhum. Esse relatório é auditado para você confirmar que o que está escrito ali não é blá, 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 ele efetivamente tem as evidências objetivas? Então, as evidências, né, mas aí vai a minha crítica, que toda vez que eu falo isso lá, mas eu tive um chefe que ele falava assim para mim, Regiane, agora vai ficar gravado. Regiane, se as pessoas sabem que você sugere isso aqui na B3, elas vão te matar. Porque eu ia lá e falava assim, olha só, vocês não sabem, vocês me dão um estresse. Essa coisa de ter que mandar evidência é como se fosse você, quando faz backup de uma operação financeira, por exemplo, agora teve follow-on da Light. Tudo que está no formulário de referência, eu preciso mandar backup. Se eu falar assim, a Light atua em 11 milhões de pessoas, esse 11 milhões eu tenho que pegar algum documento, seja, né, qualquer coisa, IBGE, pega o SOMO, né, eu tenho que ter uma evidência concreta que vai ser auditada pela UI, por exemplo, tá? Mas o Easy segue, mas ele segue essa lógica, tá? Mas ele pede evidências concretas. Tem que ser, mas está aprovado pela diretoria. Mas cadê a ata que foi aprovado pela diretoria? Então você tem que apresentar isso tudo. E lá neles também é auditado, tá? Só que qual é a grande questão? É que eles só pedem uma pergunta para cada dimensão, até porque não tem como dar conta de ver tudo. Então, mas a minha sugestão foi, eu acho que vocês tinham que fazer visita em loco. Aí ele falou, isso ia matar as empresas, né? Porque certamente tem muita gente que só põe no papel, mas que não tem na prática. Mas aí isso não pega, tá? Tentam pegar, claro, mas aí, menina, é muito mais embaixo, né? Porque aí você teria que ter, né, uma estrutura grande, ou o custo para a companhia ia ficar muito alto. Porque, por exemplo, quando eu participo daquele Prêmio Nacional da Qualidade da Fundação Nacional da Qualidade, que aí sim tem visita, porque toda vez eu chego lá e falo, tinha que ser igual ao FNQ, que vai na empresa e pega na unha lá, se tem ou não tem, puxa a orelha, pô, aí não tem. Aí, entendeu? Mas só que para a fundação, eu lembro que nas visitas que nós recebemos, a gente paga. Então fica um custo altíssimo, porque você paga a viagem, paga estadia, mas isso até mudou agora, tá? Mas aí tem um custo envolvido com isso. Tá? Então, o método hoje é esse, só que estão mudando tudo para esse ano. Então, a gente nem sabe bem como vai ficar ainda, entendeu? Devem revisar contas. Diga, Zé, desculpa, te cortei. Não, é só o seguinte, Regiane, assim, Lauria, assim, essa hora aí de framework, assim, eu não sei se a maioria aí, quem que estava envolvido com isso aí
É Mastercard, cara. Isso aí, eu demorei um ano inteiro para entender isso aí, estudando sozinho, entendeu? Então, assim, Cristiane, segue com o framework, depois você volta para a parte Não, depois a gente de vai ter uma auditoria, aula porque só sobre o Easy, que aí eu vou... não é nem só sobre o Easy, é que essa questão de auditoria, como é que é auditado, mas, pô, segue no CDP aí, que eu fiquei no site, fiquei estudando 2 dias só para entender o CDP, vai. Menino, o CDP, então. O CDP eu vou... Vamos lá. O CDP, o que é o CDP, né? Ele já foi Carbon Disclosure Project e eu já, né, mas eu brinco que ele virou o Prince, né? Porque ele virou um símbolo, CDP. Né? Eu não sei, deve ter gente aqui que nem conhece o Prince, né? Nem sabe dessa história, né? Que ele virou um símbolo, mas... Então tá. Então, mas o que é o CDP? Mas ele é também um questionário, tá? Mas aqui, qual que é a grande pegada? Mas ele é um questionário sobre mudanças climáticas, tá? Mas ele te dá espaço, né? Porque ele vai ter tabelas para você preencher, mas ele também vai te dar espaço para você escrever, tá? Então, eu vou te dar um bom exemplo, que é o da Light também, né? Que é o que eu vivencio, tá? Também não falar de outras, né? Assim, e que é público. Mas a Light, no ano passado, em 2019, o CDP dela, porque ele te dá um ranking, tá? Ele avalia, isso tudo tem uma pontuação e você é ranqueado. Mas a Light em 19, ela foi D, tá? Foi D, porque, na verdade, a gente não, né, explicando um pouco, porque ela, resumindo, eu não tive tempo também de ler, escrever, fazer, porque estava no meio do follow-on da Light. Então, ou seja, como faz diferença você se dedicar, você sentar e você escrever. Porque o CDP da Light de 2020, que nós tivemos esse tempo, nós sentamos, formamos um grupo, escrevemos, ele dobrou de página, porque a gente investiu, mas em escrever. Qual que é a estratégia da Light? Como é a gestão de risco da Light? Quais são os impactos? Quais são os projetos que eu faço que estão relacionados à mudança do clima? Tá? Isso tudo muito para o clima, mas ele também te dá espaço para você falar sobre a companhia, para você descrever os seus projetos, né? Então, ele é meio questionário e meio relatório, tá? Aí, mas o CDP, por exemplo, eu respondo o do clima, mas ele também tem um sobre florestas e sobre água, tá? Que eu não vou falar, né? Porque eu não respondo, mas eu acredito que ele siga a mesma lógica, tá? Tem várias empresas que fazem os 3, tá? E nós, mas nós, ao detalharmos isso tudo, nós passamos para C, né? Então, ou seja, porque nós reportamos melhor, tá? Agora, as lacunas de prática é que certamente que é o que faz a gente não ser B ou C A, que aí a gente está caminhando, tá? CDP. Aí, o que tem muito a ver com o CDP, que aí agora é a dica de ouro, que se eu tivesse lido antes o TCFD, talvez eu não tivesse sofrido tanto para responder ao CDP. Porque o TCFD, ele fala 100% com o CDP, tanto que lá no TCFD, mas ele tem um quadrinho que ele correlaciona todos, ele já faz a relação com o GRI, com o CDP, é muito bacana. E ele vai te dar quais são as recomendações para você divulgar, né, mais as suas questões voltadas para o clima. E assim como o CDP, ele vai falando como é a governança, como que é a tua estratégia, quais são os riscos, quais são as métricas. Então, só... Diga, Zé. Quer falar? É só o seguinte, isso aí foi uma iniciativa da ONU, de banqueiros. O Marvin King, que era o presidente do Banco Central em inglês na época, não era o Marvin King, não, é o canadense que eu esqueci o nome, Lauria. Era o presidente desse movimento e o Bradesco participou. Então, isso aí, gente, é um processo de banqueiros feito para banqueiros, tá? É só isso. Não, mas assim... Mas ele tem um rigor, assim, porque... Mas é o meu depoimento, né? A prática. O CDP, ele traz nele, assim, o que você tem que preencher dentro de cada caixinha. Tem um guia, ok?
Só que ele não traz o que traz aqui, porque aqui ele já vai te dar exemplos. Se você ler isso aqui antes de fazer o CDP, você tem todos já os insights do que você... Porque, às vezes, você não sabe bem o que responder aonde, entendeu? Aqui ele já te dá todas as dicas. O que é a gestão de risco, o que você tem que falar exatamente. E mais, ele te traz uns guias, ele tem uns... não são muitos, mas ele já te traz uns guias setoriais. Então, tem do setor elétrico lá. Entendeu? Se eu tivesse lido antes, eu teria muito mais facilidade para poder dizer, assim... mas só que escrever melhor, desenrolar melhor o meu raciocínio, entendeu? Né? Mas só que até porque eu não sou especialista em clima, entendeu? Só que aqui certamente foram especialistas, né? Então, qual é o caminho que eu sugiro? Você vai responder o CDP? Não deixe de ler antes todas essas, mas só todas essas orientações, porque ele fala muito aqui que ele sugere que que essa divulgação seja feita junto com a divulgação financeira, né, banco, né? Só que se não der para ser junto, você escolher qual que é o teu reporte, né? Então, que pode ser o CDP, por exemplo, tá? Então, assim, gostei bastante. Não conhecia, o Zé deu a dica, falou que eu tinha que ler, li. Então, é isso aí, eu gostei bastante, tá? Aqui, voltando aqui, tá assim, é fora de ordem do tempo, né? Porque o questionário Ethos, né? Que aí, por exemplo, mas eu conheço empresas que respondem o Ethos ainda, né? Por exemplo, mas eu respondo o Ethos no âmbito do Prêmio Abrad, que é um prêmio das distribuidoras de energia elétrica, e que um dos critérios é o questionário Ethos. Tá? Mas se você não tem um prêmio, de repente, se você já responde o ISE, você faz GRI, né? Não sei se você faria mais uma iniciativa, tá? Mas, por algum motivo, a empresa pode ser demandada, né? E o que é o Ethos? É também uma ferramenta, né? Pode ser também de diagnóstico, autoanálise, tá? Assim como o ISE também serve para uma autoanálise, né? Para mim, mas é a que eu uso. Mas o Ethos, ele traz... Tirar aqui da minha frente que eu não estou vendo. Ih, gente, desculpa, peraí. O Ethos, é porque eu estou com uma caixinha bem na frente aqui para mim. Mas o Ethos, ele também, mas ele traz 4 dimensões, tá? Ele é bem detalhado, mas ele traz questões binárias também, se você tem ou não tem tal prática, e conforme você vai tendo as práticas, você vai subindo de estágio, tá? Mas ele vai até o estágio 5, que seria você sendo benchmarking, tá? Mas ele vai desde o teu cumprimento básico, que é com a legislação, né, até você ser benchmarking. Mas o que é bacana porque você vê como que você pode evoluir, tá? E tem também algumas dimensões, nem todas, mas traz os indicadores quantitativos, tá? Mas ele é bem completo, mas eu diria que do ponto de vista social, né? Mas ele é muito completo, tá? Mas ele mas acho que ele seria o que tem mais informação, tá? Porque traz direitos humanos super detalhados, sabe? Clientes, fornecedores, ele é super bacana nesse aspecto. E você responde o questionário, ele gera relatórios, né? Mas só que no caso da Light, gera pontuação e ranking, tá? E é bem antigo, né? Mas eu não sei de quando é o Ethos, eu me esqueci de ver, porque antes de eu fazer GRI, ISE e tal, né? Eu já fazia o Ethos, né? Até por isso que eu fui parar nesse meio, tá? E mais antigo ainda, que bonitinho, tem o nosso Betinho com o Balanço Social e Base, que foi lá lançado nos anos 90, tá? Eu diria que é a primeira iniciativa lá das empresas com os seus reportes socioambientais, tá? Porque ele traz informações, né, de
recursos humanos, tá? Traz os nossos gastos, né? Traz os nossos investimentos, traz o nosso perfil, porque tem número de mulheres, tem número de estagiários, tem faixa etária, tá? Traz raça, tá? Isso lá atrás, isso ele já estava vendo isso, tá? Ele traz investimentos ambientais, investimentos em patrocínios, tá? Traz acidentes, né? Traz toda a parte de reclamações, ou seja, você em uma página você consegue ter um breve raio-x daquela companhia, tá? E a Light faz até hoje, né? Mas eu estava lendo, acho que eu já comentei isso naquela última aula, que a Light foi das primeiras empresas a fazer e nós fazemos até hoje, tá? Já foi obrigatório pela ANEEL, né? Mas ele não é mais obrigatório, né? Tanto que tem algumas empresas que já não estão apresentando, mas a gente participa daquela empresa cidadã, né? Então, a gente gosta de fazer e a gente continua fazendo, tá? Regiane, Oi. esse base é Você pago? tá falando que eu não tô vendo? Hã? É a Diana. Oi, queridona. Ah, tá, certo. Não reconheci tua voz. Diga, amor. É pago esse base? Não é pago, é voluntário. Mas isso, por exemplo, como é feito? Isso é a contabilidade que faz, porque eles são dados do SAP, tá? Sim, mas esse... Dados do SAP. Mas aí Para eu você participar entra... do Empresa Cidadã? Não, é de graça. Eu preencho... Ah, então, mas você entra nesse base, ele já tem essa planilha e você preenche. Na verdade, assim... Você faz e imputa lá nesse base. Não, então, mas eu não faço assim, porque eu nunca fiz pelo site deles, tá? Porque como é uma planilha que eu tenho que ter no meu relatório da administração, Da contabilidade. e no meu GRI, mas ele assim, eu quando comecei a ver isso, já era uma planilha Excel lá da contabilidade. Que aí né, a pessoa lá da contabilidade preenche esse Excel, né? Mas ele por trás tem uma memória toda, né? Mas ele preenche e eu colo isso lá, mas é uma figura que eu faço a diagramação, que eu colo na minha DF e no meu relatório anual, mas eu não subo no site lá do IBASE, mas eu posso até depois entrar lá para ver se tem um lugar onde eu possa preencher online, mas eu não sei. Mas eu sei, por exemplo, que o do Etos tem, tá? Porque o Etos também, mas eu não vou no site do Etos preencher, porque eu preencho para a Brad, entendeu? Mas tem no site do Etos, com certeza. Agora, o IBASE, não sei, eu posso ver depois para você e eu já hoje compartilho lá no nosso grupinho lá. Tá bom, obrigada. Tá, vou ver para você. Mas para mim ele é uma planilha lá da contabilidade, que é um template, que aí a gente coloca depois, tá? E eu trouxe aqui por, a minha amiga Camila, né, que ela viu antes a minha apresentação, que tá também no grupo, ela fez um trabalho na Light quando ela estava lá sobre o Sistema B. Ela falou, você não botou o Sistema B, me cobrou. Então, eu trouxe o Sistema B atendendo a pedidos. A Light não participa, tá? Mas eu não sei nem se a Camila está aí, se ela quiser falar alguma coisa lá do que ela levantou. Mas, assim, resumidamente, o Sistema B, mas é um movimento global, que tem várias iniciativas, tem várias pernas, né? Tem várias iniciativas, é isso. E uma delas tem a certificação das empresas como empresa B, né? Que aí porque a gente falando em empresas, acho que é o que é mais interessante da gente falar, né? E assim, Regiane, se eu não me engano, são 160, 170 empresas que têm esse certificado no Brasil inteiro, não é isso? Sim, é isso mesmo. Acho que ela botou lá, porque eu vi lá na apresentação dela, acho que eram 160. Quando ela fez, eram 167 empresas B,
entendeu? Ela até, assim, mas depois eu posso, se ela me permitir, eu posso compartilhar lá no nosso grupo ESG também, porque ela fez bem detalhado, tá? Aqui é só para dar uma visão geral, tá? Regiane. Oi, amor. Oi, Cristina. Oi, Cris. Que a minha empresa foi empresa B, né? Se você quiser então. falar um pouquinho depois sobre isso. Na verdade, o Sistema B é um movimento global, né? Ele ainda é muito composto por empresas menores, mas já está tendo uma aderência maior das empresas grandes, né? A Natura foi uma que logo no início entrou para dar força para o movimento. E ele tem essa avaliação, você vai falar, né, sobre a avaliação de impacto, e ele fez uma parceria também com a ONU para melhorar um pouco, né? Porque antigamente era só um questionário de avaliação que dava uma pontuação, e aí depois a auditoria e tudo era tudo feito pelo grupo dos Estados Unidos por telefone, era um processo bem assim ainda bem simples, né? E aí depois eles lançaram uma outra ferramenta para ajudar as empresas a entender um pouco mais a materialidade, exatamente para poder responder melhor, né, o questionário. Mas é basicamente isso. A minha empresa... né, Cris? Veja se é isso, Cris, que eu vou falar, porque você pode me corrigir. Porque eu entendi que ele tem um primeiro questionário onde você faz uma autoavaliação. Se você atinge um número mínimo de pontos, você seria elegível, né, a ser certificado. Né? Você vai para uma nova etapa, que seria essa de verificação, né? E que aí tem visita, Cristina, na empresa? Não tem visita? Não tinha. Quando eu fiz, não tinha. Não eu sei acho se que agora tem visita. Eu acho que tem, pois é. Porque isso Não sei agora, porque eles montaram... O que aconteceu? Eles começaram a montar um grupo de voluntários, porque são voluntários, né? Que são os multiplicadores B, e eles começaram a criar um grupo de pessoas para aumentar esse movimento. Então, eu não sei se eles estão fazendo agora... É meio FNQ também, né? Que tinha aqueles examinadores, né? Que vão nas empresas, avaliam, né? E aí mas não pode, até nem pode ser uma coisa, porque não é pago, entendeu? Pelo menos não era. Então, não são pessoas que entraram como voluntários, viraram multiplicadores, e então não tem uma rigidez de uma auditoria, entendeu? Não, mas a gente paga sim, porque tem uma, assim, mas a empresa paga, tem uma taxa para a gente seguir. Não, eu estou falando do Sistema B. Do sistema. As pessoas. Você paga para ter a certificação. A certificação, sim. Mas quando eu fiz, por exemplo, o que a gente fazia, inclusive a minha verificação foi toda feita com os Estados Unidos, não tinha nem estrutura aqui, né? Minha empresa foi empresa B até junho do ano passado. E aí o que eles estão fazendo é se estruturando para esse crescimento, mas ainda não é assim, você não tem aquela postura de auditoria, de verificação, até porque eu até o ano passado eu fui da Academia B, eu fui do Conselho B do Rio. Até o ano passado, no início do ano passado, não tinha. Eu não conheço bem. Eu acho assim, mas assim, se o grupo quiser, né, de repente acho que se interessar, acho que né, mas acho que a gente pode também trazer o tema depois. A gente se informa melhor, estuda melhor atrás. Né? Acho que se o pessoal quiser, né, a gente sempre coloca aqui, o pessoal sugerir, falar, porque é uma coisa aí que está crescendo, né? E assim, só aqui eu queria destacar, que é o que muito me chamou, né, mas que a atenção é que vocês, para ser empresa B, que você assume alguns compromissos, dentre eles, né, você pode ter até que vir a alterar o teu estatuto, né? Que aí é o que lá no RI o pessoal, ai meu Deus, imagina ter assembleia para a gente alterar estatuto para mexer no negócio. Aí já deu aquele calafrio, né? Só de ter a GE. Jane, na verdade... São compromissos fortes, né? Na verdade, você tem que... Você tem que alterar. No caso, eu tive que alterar o contrato social. Mas vai que já está no meu contrato social. Sim. Preciso. Mas se não estiver,
né, assim, é um compromisso forte, ou seja, quem é empresa B eu diria que, né, como fala uma amiga minha, muito parabéns, tá? Então, ou seja, aqui a gente passou, né, não tão rapidamente, mas acho que deu para, né, mas acho que foi legal para a gente entender. Regiane, é porque tem uma pergunta aqui da Suzana Greenbaum. Desculpa se eu falei seu nome errado, Suzana. Tá aqui. Bom dia, Regiane. Voltando em um ponto anterior, para a empresa que ainda não se organizou na divulgação de melhores práticas de ESG, por onde sugere começar? Qual deveria ser o primeiro foco? Para divulgar, assim, não se organizou coisas básicas, na divulgação assim. E nas melhores práticas. Então, eu vou dar o meu depoimento, tá? Aí eu não quero ferir ninguém, gosto de todos, amo todos. Tenho amigos em todos os, assim. Mas o que eu uso, né, mas que eu gosto bastante é do questionário do Easy. Você usar como diagnóstico, que foi o que nós fizemos na Light há trocentos anos atrás, porque é um questionário muito completo, tá? Ele não vai ser tão detalhista, assim, né? Mas só que alguns aspectos, né, que a gente costuma, né, a gente ser tão... Mas ele é completo, ele vê o todo, né? E serve, acho que, para todas as empresas. Ele explica direitinho o que é cada protocolo, tá? Então, acho que você não precisa estar listada na bolsa nem nada. Você baixa o questionário, porque ele tem um glossário bacana também, e você usa como diagnóstico. Dali, você pode extrair um diagnóstico mais simples até. Você resume, né, se você quiser, faz um bem bolado, porque ele vai tratar de tudo ali. Tá? Fornecedor, cliente, direitos humanos, ética, compliance, governança, compromissos globais, né? Fala sobre os ODS, tá? E para reporte... diga. Não, é isso que eu ia falar, eu sei o que você vai dizer, segue aí. Tá. E para reporte, eu uso também a GRI, né? Porque se você ler, mas hoje a gente foi lançado, né? Acho que em 2020, agora final do ano, foram lançadas as diretrizes em português, que eu acho que isso facilita para todo mundo usar, tá? Mas é pesado ler, mas assim, eu também, de novo, eu sou suspeita, porque lá vai ficar claro para você que você pode fazer o teu relatório GRI até da tua casa, que é o que a Gláucia fala muito, né? Mas você pode fazer o seu relatório GRI, porque você não precisa reportar todos os indicadores. Você escolhe, né, os que são mais relevantes para você. E, de novo, você pode ter um indicador que ele é relevante, mas você não apura ainda. Então, você vai no teu relatório, você coloca lá que ele é relevante, só que você não apura ainda, tá? Porque o mais importante é você ser transparente, tá? Então, mas só que a minha dica seria essa, você usar o Easy e buscar seguir, mas nem que sejam as diretrizes da GRI. E você escolhe alguns indicadores, faz um benchmarking com as empresas que são do seu setor, porque certamente lá já vão ter os indicadores, tá? E segue assim, tá? Aí, de novo, dando spoiler, né? Mas eu espero que aqui no nosso curso, que a gente chegue agora nas próximas etapas com essa proposta, né? Eu vou trazer para vocês como eu faço, né? Mas só como a Regiane fez e faz. É claro que cada empresa funciona de uma forma, tá? Gente, a gente só queria dizer o seguinte, que vocês não têm ideia do que a Cristiane do que a Regiane está fazendo por vocês, mas tudo bem, segue aí, Regiane. Não, o Zé é suspeito para falar. Ô, Regiane. Minutinhos, tá, gente? Então, assim, eu vou passar brevemente, assim, acho que não vamos entrar na legislação, tá? Acho que é só para... Ou seja, né, já temos algumas regulamentações hoje, né, no Brasil, mas só que é necessário regular. Aí, de novo, gente, eu já fui da regulação na Light, né? Então, eu gosto, né? Eu gosto de uma lei, gosto de um regulamento. Eu sou do tipo que acho que mas vou dar um bom exemplo, né? Eu, quando, né, comecei a trabalhar lá atrás, foi bem na época, não, né?
em 99, né, mas só que se tornou obrigatório, né, que todas as distribuidoras tivessem investimento em eficiência energética e em P&D, né? Eu lembro, lá em 99, isso era o caos, né? Assim, pô, como é que eu... Pô, mas eu vendo energia, como é que eu vou fazer eficiência energética, gente? Eu vou fazer propaganda contra. E isso, lá atrás, era muito complicado. Mas foi necessária uma regulamentação, né? Todo mundo indo a fórceps. E hoje, acho que no que se transformou isso, acho que é o caminho, acho que começa regulando, meio que para chamar a atenção, olha, gente, isso é importante, isso é relevante. E depois segue em frente, entendeu? Só vai se transformando, só vai melhorando, as empresas veem que aquilo é legal e vão fazer muito além, tá? Então, é necessário regular, talvez como ponto de partida, tá? Aí, ou seja, então aqui eu fiz uma breve lista, tá? Ou seja, nós temos obrigações na contabilidade, né? Fala aqui, né, que eu teria que dar informações de natureza social e ambiental. Nas DFs, né, que são nas demonstrações financeiras, o que eu vejo, assim, geralmente você fala sobre isso no teu relatório da administração, né, que é o que abre as DFs. Então, geralmente, lá você traz informações socioambientais. Nas notas explicativas, o que eu escrevo para nota explicativa vai aparecer lá quando fala sobre riscos, porque eu escrevo uma nota sobre riscos socioambientais, tá? E eu nunca parei realmente para fazer benchmarking para saber o que as outras empresas escrevem aqui, tá? Então, se alguém depois tiver alguma ideia, algum exemplo, tá? Aqui é a necessidade de se divulgar a DVA, que é a demonstração do valor adicionado. Isso todo mundo apresenta, tá? Tá na nota explicativa, vem bem na abertura, tá? Vem junto ali com o balanço, né? Que a gente chama. E aqui é o seguinte, porque aqui eu mostro qual que é o valor que eu gero, né? O meu lucro, receita e como que ele é distribuído, né? O que vai para imposto, o que vai para fornecedor, o que vai para pessoal, o que vai para o meu investidor. E isso também é um indicador de RI, tá? Mas ele é o primeiro indicador lá do segmento econômico lá, tá? Aqui nós temos também uma resolução do Banco Central, né, que as instituições financeiras aqui nessa época passaram, né, a se preocupar mais, né, mas só com esse quesito, certamente em função disso, né, por exemplo, tudo que é banco, mas eu lá na sustentabilidade eu recebo vários questionários de banco, né, que para eu ter recurso, para eu captar recursos, né, certamente eu preciso responder aos bancos que eu tenho compromisso socioambiental, tá? Aqui é um bem específico para o setor elétrico, né, que desde 2015, né, aqui, mas só que eu também participei dessa revisão aqui mas só que do manual de contabilidade, que traz dentro dele, traz tipo um guia, né, tipo um GRIzinho, né, como que as empresas do setor elétrico devem, né, que elas devem apresentar relatórios socioambientais anualmente aprovados pelo Conselho Fiscal e também pelo CA, tá? Então, todas têm a obrigação. Lá, né, a gente fala que pode seguir a GRI ou algum outro framework, mas que traga tais informações. Aqui no da ANEEL, né, a gente tem tabelas, né? Então, tem indicadores específicos que a gente exige que sejam reportados. Então, toda empresa do setor elétrico você vai encontrar, tá? Aqui tem, né, mas tem uma outra que é do TCU, né, que diz que as empresas, que são as unidades prestadoras de contas, né, mas todas elas porque elas tinham um relatório de gestão, né, que é o nome. Todos eles têm que ser feitos de acordo com a forma do
do relato integrado, tá? Então, aqui também tem um nicho grande aqui, né? De entidades que são obrigadas a reportar os seus impactos socioambientais. E agora, mais recente, a CVM nos trouxe, né, que toda empresa, toda companhia aberta que for divulgar relato integrado vai ter que ser auditado pela... vai ter que ter uma auditoria de terceira parte, né, que é a famosa asseguração, tá? Olha, eu vi aqui, apareceu para mim que a Giovana está com a mão levantada. Oi, Regiane. Uma pergunta. Aponta para mim. Tudo bem, Giovana? Tudo jóia. Eu tenho assim uma visão bem do interior, de empresa bem pequenininha, e que na época eu lembro de falar assim: vamos implementar agora a ISO 14001, que é para a gente poder divulgar, né, começar a fazer parte do movimento de sustentabilidade e tal. Aí eu vi que você não citou isso, então assim, não tem nada a ver, não é uma norma que pode se seguir? Não, mas o que acontece? A ISO, ela é uma boa prática, ela vai te permitir ter boas práticas no quesito ambiental. Você pensa assim, se você tem a ISO, se você implanta, né, tudo que tem aí, você vai ter uma política ambiental, você vai mapear os seus aspectos e impactos ambientais, você vai ter metas, você vai ter conteúdo para você fazer o teu relatório, entendeu? Assim, tem tudo a ver com o conteúdo, com o que você vai reportar. Tá? Mas ele não é um padrão para um relatório anual. Mas você está entendendo o que eu falei? Mas é o que você vai fazer e que é ótima prática, maravilhosa para você poder fazer o teu relato no final do ano. Entendeu? Digamos assim, você não fez nada muito social, mas eu na parte ambiental eu tô que tô, entendeu? Entendi. É um ponto de partida, né? Sim, parte assim, até para você ter iniciativas socioambientais. Né? ISO, que ela é ambiental, mas ela também traz o quesito social com ela, que é o teu comprometimento com os teus impactos ali, mas só que ao teu redor. Tá? Entendi. Obrigada. Nada. Olha, eu vi que tem mais uma pessoa com a mão levantada, e aí eu respondo e depois a gente vai ter que encerrar. Porque já está quase na hora e o Marcelo precisa encerrar às 7h30 em ponto, né, Marcelo? Então, eu vi que outra pessoa estava com a mão levantada. Sou eu, Regiane. Cristina. Oi, Cris. Desculpa, não vi. É que nada. Olha só, eu só queria... Agora você falou rapidamente, se você puder aproveitar esses 2 minutinhos e falar um pouquinho mais das exigências que você tem tido do mercado financeiro em relação à demonstração de iniciativas de impacto socioambiental. Você falou rapidamente quando você falou do Banco Central. Tá. Assim, eu vou resumir, assim, é tudo que você possa imaginar, assim, né? A gente recebe demanda, né, lá no RI, assim, eu vou te dar, acho que, um exemplo muito bom, tá? No follow-on agora, nos foi pedido incluir um slide SG para o PPT que nós fazemos tradicionalmente, entendeu? Então, eu acho que isso é um sinal, tá? Por exemplo, agora a gente tem conversas com bancos, por exemplo, para falar sobre crédito, eles já trazem o ponto SG, tá? Mas eles trazem como? O que eles pedem? Não, mas eles apresentam, mas só que, inclusive, propostas, assim, mas só primeiro eles perguntam, né, sobre... Mas, geralmente, o banco já sabe, né, qual que é o status da companhia. Né? Então, relatórios, né? Ele te pergunta se você não vai além, entendeu? Se você não vai fazer alguma, né, mas você não vai ter algum investimento específico, né, voltado para a área, coisas desse tipo. E somos demandados, assim,
surgem vários questionários também, tá? Tanto dos investidores quanto dos bancos, né? Tanto assim que para o nosso release trimestral, agora a gente passou, mas só que já desde o segundo TRI, né? Que a gente incorporou agora uma seção só sobre SG. E para selecionar os indicadores, eu fiz um benchmarking justamente com os questionários que eu geralmente recebo. Tá? Só um ponto que eu geralmente recebo e que não está no meu acompanhamento trimestral, porque eu não tenho, é sobre as emissões, né? Porque eu faço uma apuração anual, mas é um tema recorrente em todos, entendeu? Então, assim, Obrigada. basicamente é isso. A gente tem sido super demandado, sim. Já está na pauta, por exemplo, mas só qualquer pauta aparece já lá, SG, compromisso SG. Pessoal, infelizmente a gente precisa parar nesse momento. Vamos. Tá bom? Opa, vamos lá, Marcelo. Agradeço aí a participação de todos aí. Vamos, a aula daqui a pouquinho vai estar disponibilizada lá no YouTube. Desculpe, Cristina, desculpe, Giovana, aí a mãozinha levantada, mas com certeza a Regiane vai estar disponível para atender vocês. Tá bom, queridos? Ótimo, gente. Obrigada, pessoal. Bom dia, até sexta que vem. Fique com Deus, gente. Bom trabalho. Dia abençoado para todos gente. aí. Valeu, obrigado. Tchau. Um abraço. Tchau, Bom tchau. dia, Marcelo. gente. Abraço, bom dia. Tchau.